Você que está aqui conosco no CNN 360, a gente chama a sua atenção para uma entrevista bastante importante, em especial no dia de hoje, em especial depois que foi anunciada aí essa reunião entre PT, PSB, PV, PCdoB, para tentar fazer decolar essa federação na eleição de 2022 e também vai servir de baliza para a eleição de 2024. Ele é um político experiente, foi governador de São Paulo, ele é um político habilidoso, tem amigos da direita à esquerda. Aliás, foi essa habilidade que fez dele a pessoa que conseguiu abrir caminho para que uma conversa, antes tida como impossível, entre Lula e Geraldo Alckmin, não só acontecesse, como se tornasse uma das jogadas mais audaciosas, inesperadas e engenhosas da política nos últimos anos. Se confirmar, todo mundo quer, pelo menos Lula quer e Alckmin quer que ela se confirme. Ainda assim, mesmo tendo ajudado a fazer esse lance, ele se tornou um entrave para os projetos do ex-presidente Lula. Lula que ele defende apoiar, que fique claro. Qual é o problema, né? É porque ele é pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo e Lula também tem um candidato, que é Fernando Haddad. A gente fala agora com o Márcio França. Ei, governador, apareceu, hein? Até que enfim, né? Muito bem. Oi, gente, boa tarde. Olha, eu fui quase sequestrado, viu? Porque eu vim para a reunião e aí, enfim, fui escalado aqui, mas eu vim com muito prazer, até vim conhecer. E eu comentei com a moça que me trouxe até aqui, que naquele tempo todos nós éramos jovens quando eu frequentava aqui o Congresso, né? Mas todas as jornalistas hoje que, enfim, estão aí fazendo a política no Brasil inteiro, enfim, eram daquele tempo jornalistas da Câmara, então a gente se conheceu, mas engraçado que só eu envelheci, todas as moças não envelheceram, elas continuam exatamente iguais como eram naquela época, viu? Muito obrigada, mas não vai adiantar, não vai me dobrar com essa facilidade, não. Gente, eu começo conversando com o governador Márcio França, a gente vai falar um pouco sobre a reunião de hoje, mas eu quero saber, o ex-presidente Lula tem dito para todo mundo que vai te procurar. Quer sentar para conversar com você. Dá para resistir ao charme de quem tem 45% nas pesquisas de intenção de voto, quer você do lado, diz que vai ter um projeto para você logo mais ali adiante, desde que se consiga fazer um acerto em São Paulo? Olha, Dani, é claro que você sempre é um lisonjeio a gente conversar com as pessoas. Eu tenho conversado com todos ao longo da minha vida pública, né? Nunca fiz distinção pelas relações que eu criei, como você me apresentou, inclusive. Eu não tenho inimigos políticos, né? Às vezes eu tenho um adversário momentâneo, mesmo o Dória, que ficou famoso por conta dos debates, eu não considero ele meu inimigo. A gente fez campanha juntos, enfim, eu discordo da maneira de conduzir o governo, mas eu não sou inimigo dele. Então, o presidente Lula, ao conversar comigo, e eu conversei com ele há um tempo atrás, antes ainda de surgir essa história do Alckmin, enfim, e foi uma boa conversa. Ele é sempre muito agradável, né? Tem como você mesmo disse, é um homem experiente, uma pessoa super importante, é um líder que tem essa coisa da empatia popular muito aguçada, e eu costumo fazer uma analogia que eu acho que ele tem uma característica muito importante. Ele tem ouvidos muito grandes e sensibilidade para ouvir. Então, ele capta à distância qualquer tipo de movimento, não é? E isso fez com que ele sobrevivesse ao longo de toda a história, sendo presidente 2 vezes, enfim. E essa sobrevivência dele, e com essa persistência, enfim, essa perseverança dele, ele acaba tendo uma visão, às vezes, mais aguçada que todo mundo, né? O que a gente tem dito é que nós estamos num momento de encruzilhada, que aí é uma questão aí de visão de vida, né? Sobre democracia, quer dizer, a democracia, o formato que nós conhecemos da maioria elegendo, enfim, ela tem pessoas que defendem mais e que defendem menos. Se nós estamos numa lógica de que nós defendemos mais, as opções que estão disponíveis, nós gostaríamos muito de ter um candidato. Você se recorda, nós produzimos ao longo dos anos um jovem, né, o Eduardo Campos, que era meu super amigo e com quem eu acreditei muito, que nós chegássemos à presidência da República. Mas veio aquela tragédia, ele veio a falecer e nós não conseguimos criar um nome. Naturalmente, se eu tivesse sido eleito governador em São Paulo, aquele 1% e pouco da diferença com Dória, faz com que você volte algumas casinhas para trás.
Então, não dá para querer você disputar uma eleição presidencial sem ter passado por um processo assim de vitória, né? Ou pelo menos assim aparentemente. Então, nesse momento, há um certo consenso que a eleição polarizada, os dois nomes mais fortes, dois nomes populares. Agora, para isso, e entrou no meio do caminho essa história de federação, que não tinha nada a ver com esse assunto. A federação é um assunto meio chato, né? Para efeito de população. O povo já não tem muita simpatia por partido, né? Partido é uma coisa que é meio distante das pessoas. Agora, federação de partido é o ó do Borogodó, quer dizer, ninguém aguenta, é um negócio difícil, nomes chatos, quem é percentual, enfim, porque no fundo tem a ver com eleição para deputado e tem que analisar cada uma das cidades, é difícil. Como o assunto entrou concomitantemente, agora o TSE, há poucos dias, fez corretamente, esticou um pouco o prazo para depois de abril, que é o prazo que nós temos para que todo mundo possa filiar ou desfiliar dos partidos, né? Então, eu penso que, embora a gente avance do ponto de vista assim, de vontade, mas o ideal é que a gente veja qual é a estabilidade que fica, e aí você tem razão. É natural que o PT, por ser o maior partido, queira indicar todos os candidatos a governador em todos os lugares. O primeiro acordo que nós fizemos com eles, inclusive com o presidente Lula, com a Gleice, o Carlos Siqueira, o João Campos, o governador Paulo Câmara, foi, olha, os estados que vocês governam, que nós governamos alguns, vocês têm a primazia de indicar uma sucessão ou a reeleição. E nos estados que o PT governa, vocês têm a primazia. Como a gente tem dito, o Partido Socialista não é um partido só brasileiro. Nós temos mais de 80 anos, nós estamos em todos os lugares do mundo, acabamos de ganhar de novo a eleição em Portugal. Enfim, nós somos uma forma de pensar. E a gente respeita do PT, mas a gente quer ser respeitado como essa forma de pensar, que é diferente da deles, né? Preciso deixar claro. Então, a gente respeita a deles, mas a gente pensa diferente. Se houver a possibilidade, vamos fazer todo mundo junto, seria o ideal, democracia contra a não democracia, que eu acho que é o que está efetivamente assim, mais forte na cabeça das pessoas, né? Essa coisa de ser ou não democrático, e se der. Se não der, cada um cumpre sua jornada e faz as suas candidaturas. Eu disse ao presidente, naturalmente, disputando a última eleição, pau a pau com o atual governador, que, na minha visão, não tem hoje a mesma votação que teve naquele período, o Dória, porque muitas coisas que ele disse que ia fazer, acabou não fazendo, não conseguindo ou não querendo fazer. Então, eu me sinto no direito de disputar esta outra eleição. Né, pelo fato de ter sido, digamos, um segundo colocado que foi para o segundo turno. No meu partido, salvo engano, nunca ninguém teve 10 milhões e tantos mil votos como eu tive. Então, naturalmente, eu gostaria de disputar as eleições para governador, colocar o projeto que eu fiquei muito pouco tempo em São Paulo no governo. Então, gostaria de colocar esse projeto. Agora, isso é uma noção assim. E o presidente Lula? Ele está ciente da importância de voltar a ser presidente, sabendo que para ser presidente, porque algumas pessoas acham que as eleições estão encerradas, que porque está na frente em pesquisa ganhou, enfim. Sim. E você sabe, né, pela experiência de vida, e a gente também, quantas vezes você viu pesquisas que a pessoa começa sem pesquisa? Se fosse por pesquisa, o quadro não seria esse. O João Campos ganhou a eleição agora em Recife, e no começo das pesquisas, quem estava na frente era uma outra candidata, enfim. Quer dizer, as eleições, elas vão começar a partir do instante que as pessoas olharem os candidatos. E aí tem vários fatores. Quem é que amplia mais? Quem é que entra na área do outro? Na última eleição para governador, nesses 10 milhões e pouco, eu disputei a eleição contra o Dória. Na época, o Haddad acho que disputou foi o Bolsonaro. Em São Paulo, ele teve 7 milhões e pouco, enquanto eu tive os 10 e pouco. Eu acho relevante essa diferença. Mas Bolsonaro fez 70% dos votos em São Paulo, né? Tanto que o senhor foi derrotado em uma parte, isso é claro, assim, de dizer, porque João Dória lançou de última mão, digamos assim, o Bolsodória. Que é esse voto que acoplou ali. Então, a força de Bolsonaro era tão forte naquele momento que, mesmo tendo uma rejeição alta na capital,
ao se associar a Bolsonaro, Dória consegue ultrapassá-lo no último minuto. Então, considero que é importante fazer essa colocação para que a gente possa ponderar. Isso mesmo. O senhor girou, não respondeu minha pergunta. Eu vou ver se Thaís Arbex, que é a responsável, inclusive eu tinha que ter passado a palavra para ela primeiro. Perdão, Thaís. Thaís Arbex foi quem sequestrou Márcio França, porque o homem não está atendendo o telefone, Brasil. Thaís, vamos ver se você tem mais sorte do que eu e arranca uma resposta certeira dele. Boa tarde, governador. Obrigada por ter aceitado o sequestro. Vamos lá, vou ser bastante objetiva. Nesse quadro que o senhor traçou, de uma candidatura presidencial importante que envolva todo mundo, a primeira pergunta, o senhor abriria mão dessa vontade de disputar o governo de São Paulo se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, coloca na mesa uma possibilidade de o senhor ser o candidato ao Senado na chapa? Thaís, como você sabe, eu tenho 40 anos de vida pública, não é? Então, eu já exerci várias funções e, claro, eu tenho experiência, sei que nem sempre você consegue fazer do jeito que você quer, né? E, portanto, na minha visão, nesse instante, eu me preparei para disputar o governo de São Paulo, né? Acho que eu sou a pessoa que, nesse instante, pode fazer a candidatura mais ampla, né, tanto para a própria campanha nacional, mas para derrotar essa história do Dória, do sucessor do Dória, seja ele ou não, porque eu estou com muita dúvida, estou achando que o Dória... faz 2 dias que esse zum está lá em São Paulo, que o Dória está pensando em disputar o governo de São Paulo de novo, e seria ótimo, porque aí teria chance de fazer debate com ele de novo. Eu falei que os debates meu com ele são tão vistos em internet que dessa vez a gente podia fazer até em pay-per-view, né? Porque ele é bom para empresariar e tal, ele já vendia os debates também. Enfim, eu tenho a impressão que lá no final nós vamos ter que ter algum critério. Se tiver federação, só pode ter um candidato. E aí, na proposta que foi feita naquele dia, quando ficou combinado a história dos quatro candidatos, os atuais governadores indicam e assim por diante, ficou combinado que nos lugares onde houvesse uma divergência mais profunda e consistente, que a gente faria algum tipo de pesquisa de avaliação para ver quem está na frente será o candidato. Esse era o combinado, né? E aí, enfim, daí para frente é a decorrência dessas histórias todas que vocês estão vendo aqui, né? Eu topo essas avaliações e, ao contrário do que falam, eu não imagino que vou ter que deixar de ser candidato. Acho que, para efeito do Estado de São Paulo, em qualquer momento que se testar, eu vou estar à frente da disputa e serei o candidato. O Thaís, quer emendar uma segunda? Não, pode tocar aí, Dani, deixa ele rodar aqui. Ótimo, eu vou já. chamar o Yuri Pita também, governador, todo mundo quer falar com o senhor. Agora, eu acho importante, né? Márcio França agora faz uma sinalização. Sim, então a ideia é que se faça pesquisas, uma série de análises para definir quem vai ser o candidato. Se esse impasse for ali até o limite entre o PT, Lula tem dito que a chance dele tirar o nome de Haddad da mesa é 0 e França também está dizendo que se preparou para disputar o governo de São Paulo. Pois muito bem, se houver ali, então, a medição por pesquisa, o senhor diz que topa, e essa seria a única condicionante? Ou o senhor acha que apenas uma pesquisa numérica para aquele momento é pouco? Seria preciso agregar outro tipo de análise? Ou vale ali o quantitativo, mano a mano, e vamos ver o que faz? Caso específico lá de São Paulo, porque aí tem outros assuntos, mas no caso específico de São Paulo, eu lembro que quando nós começamos a falar nessa possibilidade de que o Alckmin poderia ser candidato a vice do Lula, eu não ouvi do Lula falando 0, mas todo mundo me falou, é 0, a chance é 0. Esse 0 hoje já está em 99,9, né? Então, assim, a política é uma arte de convencimento, você tem que ir convencendo as pessoas qual é o melhor dos caminhos, né? A pesquisa quantitativa, você tem razão. Por exemplo, se nós vamos apoiar uma pessoa, não quer necessariamente dizer só porque ela vai ganhar. Ela pode até perder. A gente apoia outras pessoas lá na Bahia. Nós vamos apoiar o Jacques Wagner, porque nós já entendemos que o Jacques é o melhor candidato. Se ele vai ganhar, vai perder. Esse é o problema lá que ele vai ter que resolver na questão do voto. Mas, do ponto de vista estratégico, o que eu acho é que existem 20 portas, das 19 portas, a chance do presidente Lula se eleger é muito grande. Não pode pegar a 20ª. Qual é a 20ª porta? É aquela sensação de que já ganhou, né? O Flamengo era o grande favorito no campeonato passado. Acabou dando Atlético,
não é? Então não dá para brincar com a eleição. Se você puder, tem que fazer todos os expedientes, se possível, para evitar, inclusive, os turnos. Porque a gente sabe que as eleições, Thaís, Daniela, todos vocês, as últimas 3 eleições mais importantes aí do mundo, elas foram eleições muito apertadas. E as coisas não acontecem só no Brasil, acontecem no mundo. Se você lembrar, recentemente a Alemanha, Estados Unidos, agora acho que foi no Peru, eleições que foram 49,9 contra 50,01. O mundo está numa sensação dividida. Parece que porque eu tenho uma posição, as pessoas querem ter outra. Enfim, é uma característica desse instante. É bem verdade que, recentemente, as últimas eleições penderam um pouco mais para a nossa visão de mundo, que é uma visão onde os estados têm que ajudar mais as pessoas e, portanto, uma visão mais social e menos liberal, assim, no conceito. Mas, mesmo assim, é preciso notar que nós temos uma competição efetiva com uma pessoa que é popular, que não é uma pessoa qualquer, que é o atual presidente da República e que adquiriu um grau de popularidade, mesmo nas confusões. Quer dizer, ele provocou de alguma forma, ele não é uma pessoa inexperiente, está aqui há muitos anos, portanto, ele faz um tipo de inexperiência, mas ele está aqui há muitos anos, ele sabe como conviver com isso. Compôs uma maioria tranquila no Congresso. Esta maioria hoje está jogando nitidamente a favor dele. Os números revelam, questão de orçamento secreto, essas coisas todas. Tudo isso tem impacto, né? Não dá para dizer que não tem impacto, a não ser que a pessoa trabalhe com aquela lógica do seguinte: ó, já ganhei, já acabou a eleição, não preciso mais de ninguém. Eu não aposto assim, eu sempre aposto para a gente trabalhar ao máximo e tentar evitar o máximo, porque no caso específico, né? Nós estamos falando sobre o restante dos anos, no meu caso, do meu filho, dos meus netos. Eu gostaria muito de ver o país respirando positivamente. Mundialmente, as pessoas olhando para o Brasil como olhavam ou como olham, de assim, um país que é de consenso, um país de paz, um país que recebe as pessoas, um país que sabe receber pessoas de fora aqui, que sabe o conteúdo da importância dessa característica brasileira, né, de consensos. E acho que para isso eu não arriscaria nada que tivesse que arriscar, se eu fosse o presidente Lula. Yuri. Obrigado, Dani. Governador, boa tarde. Deixa eu aproveitar o que o senhor falou dessas disputas bem renhidas aí, vitórias praticamente no Photoshop, para puxar de novo para São Paulo. O senhor falou, se sair federação entre PT e PSB, aí é óbvio, tem que ser um candidato só. E se não sair? O senhor acha que cabem 2 candidatos no campo que estão PT e PSB? Daria para ter Fernando Haddad e Márcio França candidatos ou não? Teria que ser um, justamente para conseguir chegar no segundo turno com mais competitividade contra ou João Dória ou Rodrigo Garcia. Vai ter Tarcísio Gomes também contra o campo da direita. Não, acho que caberia. Nas últimas 2 eleições do Estado, as grandes, eu disputei as 2 e o PT foi meu adversário, né, com respeito. Disputei contra o Luiz Marinho, disputei contra o Tato. Nas 2 eleições eu cheguei na frente. Eu penso que algumas pessoas, servidor público, as pessoas que têm vínculo comigo, a ordem que eu represento, o interior de São Paulo, enfim, algum grupo de pessoas eu acabei mantendo, né? É o que todos os números revelam. E acho que boa parte dos eleitores que votava Geraldo Alckmin, ainda que tudo isso ainda está, digamos, no freio de arrumação, mas é mais fácil o eleitor do Geraldo Alckmin migrar numa direção intermediária como a minha, do que migrar numa direção digamos, mais arrojada ainda de votar com o PT. Mas é um entendimento, pode ser que eu esteja errado, né? Por isso que, se não houver federação, ora, podemos ter 2 candidaturas e vamos lá para os debates, vamos ver quem é que consegue se sair melhor nos debates, né? Vamos ver quem é que vai demonstrar que conhece mais o Estado de São Paulo, que sabe quem é que tem vivência no Estado de São Paulo. Nós temos candidaturas, o presidente da República já pré-lançou um nome. Ele não é de São Paulo, enfim, mas acaba sendo competitivo porque é o candidato do Bolsonaro. Naturalmente terá votos, os números já apontam isso, tem uma representação. A encrenca está no lado do governador, que esse sim, eu disse já uma vez, é alguém que pode ou que poderia ter unificado o Brasil.
Porque se tem uma pessoa que unifica o Brasil é o João Dória. Porque nem o grupo do Bolsonaro e nem o grupo do Lula, ninguém gosta do Dória, não é? Então, quando você tem qualquer coisa ligada a Dória, a pessoa olha e fala, a pessoa que foi adversária e que avisou tudo o que acontecer com relação a Dória é o Márcio França. É o que eu espero que vai acontecer. Espero mesmo ter esse debate lá na hora. Se não for o Dória, se for o vice-governador, nós iremos para a disputa e aí ficam mais ou menos 2 candidaturas de cada lado para ver a competição. Mas eu penso que, para efeito da candidatura do presidente da República, é claro que ele preferiria que tudo tivesse mais ou menos unificado, facilita. Porque você não tem essa polêmica. É muito desagradável. Você chega num estado, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma excelente relação, me dou muito bem com ele, é meu amigo de muitos anos e com o PDT mais ainda. Com o Lupe, com o Neto, que foi meu companheiro de chapa, e naturalmente com o Ciro Gomes. Me dou muito bem com ele. Se eu não estou aqui, por que eu não posso estar também com o Ciro lá? E aí, evidentemente, aí o meu Ciro vai a São Paulo. Ele está na minha chapa de governador. Eu então não recebo o Ciro? Não seria indelicado? Não seria injusto? E naturalmente, quando a gente fala quando é jovem, é o seguinte, se o jogo é treino, mas jogo é jogo. Eu botei camisa amarela, você botou camisa azul, cada um quer marcar o gol. Eu também vou querer marcar os gols necessários para poder chegar no segundo turno, né? E isso sempre em prejuízo, na minha visão, àquela sensação de unidade que o presidente Lula precisa. Porque não pode falar, eu sou o candidato que estou há alguns meses da eleição, sou o candidato, como vocês falam, nas pesquisas, teoricamente, a pessoa que tem hoje é favorita nas eleições e ninguém coliga com ele, não tem ninguém para estar junto com ele, não parece alguma coisa está estranha, né? O que está estranho aí que não ajusta esse negócio? Quer dizer, o presidente tem que ser um presidente da República, um bom presidente da República, tem que ser presidente de todos, né? Não daqueles que pensam exatamente como ele. Aliás, talvez tenha sido um dos grandes erros, até mesmo do próprio atual presidente. Eu vou chamar o Leandro Rezende direto do Rio de Janeiro, porque, pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que, se não houver aí esse acordo, pode, inclusive, fazer uma divisão maior do que só em São Paulo, né? Inclusive aí citando a presença eventual de Ciro Gomes. Eu quero ouvir o Leandro Rezende porque ele traz exatamente um impasse lá no Rio de Janeiro. Eu acho que isso pode espelhar um pouco e contribuir, porque pode ser que paguem na mesma moeda. Vamos ouvir o Leandro. Obrigado, Dani. Governador, obrigado por estar conversando conosco. O candidato do seu partido aqui no Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo, que inclusive deu uma declaração falando que o PT estava certo em insistir pelo nome do Haddad em São Paulo. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor vê a candidatura do Freixo dentro dessa tentativa de composição nacional e se o senhor acredita, né, que ele é um nome que está forte o suficiente para ser candidato aqui ao governo do Rio de Janeiro, uma vez que o PT aqui do estado e o PSB também, aparentemente, ainda não estão totalmente unidos em torno dessa candidatura. Governador. Olha, eu não sou um ultra especialista em Rio de Janeiro, né? Mas quando o Freixo falou, e logo depois ele mandou um recado para mim, dizendo, olha, não foi isso que eu falei, foi interpretado diferente, enfim. Eu disse, olha, o que ele falou é o óbvio, que o PT tem que dar prioridade para o Haddad. Eu também daria se eu fosse do PT. Só que eu não sou do PT. Então, eu sou do PSB, eu dou prioridade para os que são do nosso partido. E eu disse, se eu estivesse no Rio, eu votaria no Freixo, né? Mas eu respeito as opiniões, ele é uma pessoa relevante, enfim. O que eu não sei ainda é se isso tudo está consolidado, né? Eu noto que a posição do prefeito da capital é uma posição importante aí nesse jogo. Ele é uma pessoa que tem alguma relação com o Lula, muito simpático, né? Muito jeitoso, tem a impressão que eles têm algum grau de relacionamento. E o Lula, como toda pessoa que é candidata a presidente da República, ele vai pensar o seguinte, olha, vamos, vocês se acertem aí, resolvam esse negócio, me entreguem um pacote pronto que facilite a minha vida para efeito de não ter que ficar pipocando para cada lado. E, se possível, ainda juntando os do Kassab e outros tantos, né? A divisão que a gente faz é aquela divisão clássica, né? Você é cristão? Então dê um passo à sua esquerda. Você não é cristão, dê um passo à sua direita. Não que a direita ou a esquerda tem a ver com cristão. Mas quer dizer, você separa por quem é cristão e quem não é cristão. Se você está no lado mais democrático, você pode tentar de um lado. Eu acho que seria o ideal
para todos nós. Não é simples, né? O Freixo é um nome representativo nas pesquisas que a gente tem aí do Rio. Ele sempre vai muito bem, mas tem um legítimo interesse de uma pessoa muito importante nossa, de um parlamentar, que talvez seja um dos mais brilhantes parlamentares do Congresso, que é o Molon, que gostaria de disputar o Senado. E aí criou um outro impasse, né? Como é que você faz o Senado e o candidato a governador no mesmo instante? E também não adianta, evidentemente, o PT às vezes fala, não, mas o Freixo é do PSB. Tudo bem, o Freixo é do PSB e a gente respeita e vamos trabalhar para que ele seja eleito. Mas, historicamente, no Rio, nós tínhamos uma relação com o Molon. E o Molon já era deputado aqui e segundo me contaram, eu não estava na reunião, ele teria colocado no início que o pleito dele é disputar o Senado. E aí outro impasse se cria, porque é claro que o PT fala, mas você não pode disputar indicando o governador, o senador, o vice, todos os cargos, né? Sim. Aí, são os impasses que estão... E não é só aí, tem outros lugares também, mas nada que não seja meio comum na política, sabe? Eu acho que isso não é a prioridade. O que eu disse para todos eles, e tenho repetido, é que, embora eu seja apaixonado por São Paulo, tenha muita vontade de poder colocar em prática as minhas experiências de prefeito que foi reeleito com 93% dos votos, que, enfim, tem uma experiência de vida, que passei por momentos difíceis em cada crise que nós tivemos e, enfim, consegui chegar até aqui, mas eu tenho certeza que São Paulo não pode faltar ao Brasil numa hora dessa, né? Embora São Paulo seja muito relevante, mas São Paulo não pode faltar ao Brasil. O problema é que em São Paulo e até no Rio, como no caso Bahia, os estados maiores, né, Minas Gerais, são estados muito preponderantes. Então, por exemplo, se você em São Paulo perder por 10% dos votos, nós estamos falando em 2,5 milhões de votos a menos. Significa dizer que não há outros estados, talvez menores, que embora tenham deputados, enfim, que compensem para efeito brasileiro uma diferença dessa. Então, para quem é candidato à presidência, tem que dar uma olhada muito especial nesses 5, 6 estados, que são os estados mais densos do ponto de vista numérico, né? Interessante. Acho que agora veio esticando bem a corda. Márcio França agora fez um gesto. Vou jogar a bola que ela corta. Thaís Arbex. Governador, todo esse cenário que o senhor nos traz, eu entro agora no tema que foi assunto da reunião agora há pouco. Nos parece que há um caminho em que a federação não cabe. Porque se em São Paulo teremos 2 palanques, pode ter, né? 2 palanques com o senhor e Fernando Haddad. Se em outros estados isso pode se repetir, me parece que a federação está completamente inviabilizada a partir desse olhar. E outro ponto também que eu gostaria de colocar na nossa conversa. A partir do momento que o senhor trabalha por uma vice com o Geraldo Alckmin e trabalha, acima de tudo, para que Geraldo Alckmin esteja no PSB com essa vice, o PSB, nesse cenário, não ficaria com poder demais? Ou seja, tendo a vice e também podendo escolher todos os estados que lhe agrada? Bom, se você fizer um conceito como federação, eu acabei de falar sobre isso agora há pouco, lá nessa mesma reunião com eles, porque o Guimarães havia acabado de falar que com a federação, durante 4 anos, não tem mais partidos, tem a federação. Os partidos funcionam lá na burocracia, para sobreviver numericamente, enfim. Mas do ponto de vista prático, é a federação quem decide, por exemplo, o Brasil tem 5.500 municípios. Quem serão os candidatos a prefeito em cada município? Quem decide não é mais o PSB, o PCdoB, é a federação. Portanto, é claro que a federação ganha o tamanho maior ainda do que um partido. É quase uma pré-fusão, é muito relevante, Então, é mais difícil federação do que esses acertos todos estaduais. A federação é muito complicada, porque você tem que colocar antecipadamente coisas que... Quem é que vai indicar o vereador em cada uma das cidades? Vai ser na proporção do quê? Quem é que vai levar? Quem vai decidir efetivamente? Não adianta a gente colocar apenas nesse momento pelo desespero. Mas para isso o TSE fez um gesto importante. Passou de agora para maio a data. Então esse nós temos mais tempo. Porque tomada a decisão política de que não vamos fazer, isso se redige
em um dia, em menos de um dia, as regras, o formato. O importante é a composição da política. A política está bem sólida. Vocês vão se lembrar, ambas, quando eu cheguei aqui como deputado, o presidente da Câmara era o ex-deputado Aldo Rebelo, pelo PCdoB na época. E eu queria ajudar o Aldo, a sustentar o Aldo na presidência da Câmara. Na época, quem ficou contra? O PT. Vocês se lembram que lançaram, na época, acho que foi o Arlindo e o Michel Temer de vice, na chapa contra o Aldo. E nós formamos aqui os partidos menores, e aí tinha PDT, PV, acho que PCdoB, enfim, formamos o que a gente chamou de bloco. Foi a primeira vez que teve um bloco na Câmara. E durante 2 anos funcionamos muito bem como bloco, aprendemos a conviver, não precisou nem de regra, nem de estatuto. Foi a convivência da política que fez isso, né? E nós não tínhamos naquele tempo esse grau de importância. E então, por isso que eu digo que a federação, porque como é menos papel e mais a decisão política. Agora, na decisão política, você não é apenas exercer a força de quem é o maior. Você tem que respeitar o menor com a máxima importância. Porque, embora ele seja menor, ele está ali para compor o nosso quadro. Então, se o PV tem 5 deputados, ou tem 6, ou tem 10, isso é importante, mas é claro que a presença do PV nos garante um prestígio de quem pensa ambientalmente, num país que tem N problemas ambientais, num mundo que compra os nossos produtos do agronegócio de acordo com o valor que a gente faz de preservação ou não faz. Então, a presença do PV é muito importante. E eu não posso apenas dar o tamanho que eles têm lá eleitoralmente de 5 deputados. Então, este é um assunto. Agora, com relação à questão, volto a falar, da montagem em si, eu acho que isso pode ficar mais para frente. Os deputados, claro, pressionam muito para fazer já, porque querem tomar conta das suas vidas, enfim. Mas eles têm noção de que a decisão política tem seu tempo, né? E eu acho que o presidente Carlos Siqueira tem conduzido, assim, muito corretamente, muito democraticamente, dizendo o seguinte: olha, não dá para a gente fazer isso de maneira assodada, até porque nem mesmo no PT muitas coisas ainda estão se resolvendo. Foi ontem o julgamento, inclusive, se eu não me engano, do TSE, e algumas regras ainda estão confusas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um estado como aqui Brasília, tem 8 deputados federais, então nós temos direito a lançar 9 deputados. Na regra atual da federação, cada partido pode lançar só 2. Então, cada um vai lançar 2 e o maior partido lança 3. Mas nesses 2, você tem que respeitar individualmente aquela regra de proporcionalidade por gênero. Então, você tem que ter um homem e uma mulher em cada um das duas vagas, das 2 únicas vagas. Significa dizer que em muitos lugares nós temos que falar para as pessoas que a gente filiou, dizendo para serem candidatos, que elas não serão mais candidatos, porque não vai ter vaga, né? E não é uma coisa simples de fazer. Não Agora, é lembrando sempre que o PT tem uma vantagem extra. Quer dizer, não é uma coisa tão desimportante. Eles têm o candidato a presidente da República, né? Quer dizer, então é de fato. E aí você falou, mas calma, o Alckmin o Alckmin é um homem que a vida inteira foi filiado ao MDB no comecinho da carreira dele e depois ao PSDB. Ele era o fundador do PSDB, ele teve, acho que a ficha dele é número 7, né? Ele foi tirado do PSDB praticamente, né? Ele foi expurgado do PSDB pelo Dória, ou pelo grupo que hoje comanda lá o PSDB em São Paulo. Mas ele é hiper respeitado. Portanto, a ideia do Alckmin ser vice do Lula não era necessariamente para ele estar no PSB. Era porque eu entendia, e as pessoas de alguma maneira também entenderam isso, e o próprio Lula, que era bom para a candidatura do Lula. Era como aquela história da Carta dos Brasileiros, enfim, era um movimento para mostrar que o Lula é amplo, que ele não é estreito, que ele não é radical como as pessoas falam, que ele tem coisas a oferecer, que com todas as mágoas que ele passou, com todas as circunstâncias que ele passou na vida dele, que são muito difíceis para se passar, ele tem generosidade, como outras pessoas no mundo tiveram, líderes, e sabe, enfim, perdoar as coisas, tocar a vida dele e fazer o que precisa ser feito no Brasil. Não, sim, é interessantíssimo. O Márcio França fala muito, conhece muito de política, é até difícil atalhar, mas o senhor fez uma ponderação, né? O PT tem o candidato a presidente, que não é pouco, aliás, é muitíssimo importante, e tem também 45% das intenções de voto, que é o que ninguém mais tem, né? Que é o que dá peso. Caríssimo, muito bom recebê-lo aqui no CNN 360. Do jeito que o jogo está enroscado, vamos falar muito ainda. Boa sorte e até a próxima. Obrigado, viu? Um abraço a vocês todos aí. Parabéns aqui pelos estúdios. Obrigada.